Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort, capítulo 8º, artigo 1, número 3. Uso de pequenas correntes de ferro. Terceira prática. É muito louvável, muito glorioso e muito útil para aqueles que assim se fizerem escravos de Jesus em Maria, que eles carreguem consigo como marca de sua escravidão amorosa pequenas correntes de ferro abençoadas com uma bênção própria. Estes sinais exteriores, em verdade, não são essenciais e uma pessoa pode muito bem dispensá-las, ainda que ela tenha adotado essa devoção. Contudo, não posso me impedir de louvar aqueles que, depois de terem sacudido as vergonhosas cadeias da escravidão do diabo, nas quais o pecado original ou talvez os pecados atuais a tivessem envolvido, entregaram-se voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e se gloriam, como São Paulo, por estarem em cadeias por Jesus Cristo. Correntes 1000 vezes mais gloriosas e preciosas, mesmo que de ferro e sem brilho, que todos os colares de ouro dos imperadores. Mesmo que outrora não houvesse nada mais infame que a cruz, hoje este madeiro não deixa de ser a coisa mais gloriosa do cristianismo. O mesmo se diga dos ferros da escravidão. Não havia nada mais ignominioso entre os pagãos e entre os cristãos. Porém, nada existe mais ilustre que essas cadeias de Jesus Cristo, porque elas nos libertam e preservam dos vínculos infames do pecado e do demônio. É que elas nos põem em liberdade, ligam-nos a Jesus e a Maria, não por constrangimento e à força como condenados, mas por caridade e amor como filhos. Eu os atrairei a mim, diz Deus, pela boca de um profeta, por meio de cadeias de caridade, as quais, em consequência, são fortes como a morte. E de algum modo mais fortes naqueles que serão fiéis em carregar até a morte esses sinais gloriosos. Assim, embora a morte destrua os seus corpos, reduzindo-os à podridão, ela não destruirá os vínculos de sua escravidão, que, sendo de ferro, não se corromperão facilmente. E quem sabe, no dia da ressurreição dos corpos, no grande julgamento final, essas cadeias que ainda ligarem seus ossos farão parte de sua glória e serão mudadas em correntes de luz e de glória. Felizes, pois, 1000 vezes os escravos ilustres de Jesus em Maria, que levarão suas cadeias até o túmulo. Eis as razões pelas quais carregamos essas correntinhas. Primeiramente, é para fazer lembrar o cristão dos votos e compromissos de seu batismo, da sua renovação perfeita que fez por essa devoção e da sua estrita obrigação de a ele ser fiel. Muitas vezes o homem se conduz mais pelos sentidos do que pela fé pura e se esquece facilmente de suas obrigações para com Deus, se não tem alguma coisa exterior que as traga à memória. Assim, essas pequenas correntes servem maravilhosamente ao cristão para o recordar das cadeias do pecado e da escravidão ao demônio, das quais o santo batismo o libertou, e da dependência de Jesus Cristo que ele jurou no santo batismo, e da ratificação que então fez para a renovação de seus votos. E uma das razões pelas quais tão poucos cristãos pensam em seus votos do batismo e vivem com tanta libertinagem como se nada tivessem prometido a Deus, como os pagãos, é porque não trazem qualquer marca exterior que os faça recordar de suas promessas. Em segundo lugar, é para mostrar que a gente não se envergonha da escravidão e da servidão a Jesus Cristo e que se renuncia à funesta escravidão do mundo, do pecado e do demônio. Em terceiro lugar, é para se garantir e preservar das cadeias do pecado e do demônio. Assim, ou será preciso que carreguemos cadeias de iniquidade ou cadeias de caridade e de salvação? Ah, meu querido irmão, quebremos as correntes do pecado e dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do diabo e seus súditos, e rejeitemos para bem longe de nós o seu jugo funesto. Enfiemos nossos pés para me servir de expressões do Espírito Santo em seus ferros gloriosos e o nosso pescoço em seus colares. Submetamos nossos ombros e carreguemos a sabedoria que é Jesus Cristo e não nos aborreçamos com suas correntes. Vós notareis que o Espírito Santo, antes de dizer essas palavras, prepara a alma para isso, a fim de que ela não rejeite o conselho mais importante. Eis as suas palavras. Escuta, meu filho, e recebe o conselho do entendimento, e não rejeites o meu conselho.
Eclesiástico, capítulo 6, versículo 24. Meu caro amigo, bem desejais que eu me una ao Espírito Santo para vos dar o mesmo conselho. Suas cadeias são cadeias de salvação. Salmo 1, versículo 31. Assim como Jesus Cristo na cruz deve atrair tudo para ele, quer que queiram ou não, ele puxará os réprobos pelas correntes de seus pecados, para os acorrentar como forçados e diabos a sua ira eterna e a sua justiça vingadora. Particularmente nesses últimos tempos, porém, ele atrairá os predestinados por meio de correntes de caridade. Atrairei todas as coisas para mim. João capítulo 12, versículo 32. Eu os atrairei com vínculos de caridade. Estes escravos amorosos de Jesus Cristo, ou acorrentados de Jesus Cristo, podem levar suas correntes em seu pescoço, ou em seus braços, ou na cintura, ou nos pés. O padre Vicente Carafa, sétimo superior geral da Companhia de Jesus, que morreu em odor de santidade no ano de 1643, usava como sinal de sua servidão um círculo de ferro nos pés e dizia que sua dor era não poder arrastar publicamente a cadeia. Madre Inês de Jesus, de quem já falamos, trazia uma corrente de ferro na cintura. Alguns outros a usaram no pescoço como penitência pelos colares de pérolas que tinham usado no mundo. Alguns a traziam em seus braços para se lembrarem nos trabalhos manuais que eram escravos de Jesus.